Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer uma informação muito importante para você aqui, um recado dos bancos para vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar das informações que eu trago aqui para vocês, tá bom? Então, vamos à vinheta. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Sandro Gonçalves e eu vou te fazer 3 pedidos especiais. Inscreva-se no canal, assim a gente ganha mais relevância para lutar por você junto ao Congresso Nacional. Se puder, dá o like. Dessa forma, o YouTube vai entender que nós temos relevância e vai mandar para mais pessoas assistirem esse conteúdo aqui. E por fim, deixa o seu comentário aqui na live. Isso é muito importante para nós. Deixa o comentário se o conteúdo tá bom, se não tá bom. Todo comentário que você colocar vai ser muito bem-vindo aqui, tá bom? Antes de entrar no vídeo, como eu sempre faço de praxe aqui, uma mensagem para você. Pessoal, parece uma mensagem boba, mas olha só, seja você mesmo. Todos os outros já existem. Não fique tentando copiar o outro, ser igual ao outro. Você tem a sua essência. Você tem a sua forma de ser. O outro já existe. Você nunca vai conseguir a perfeição dele. Às vezes o outro pode ser até um parâmetro. Olha, ele faz isso e isso é legal, eu vou fazer melhor. Mas do meu jeito. Então, seja você mesmo. Não tente ser igual aos outros para agradar os outros. Seja você mesmo, tá bom? Agora, sem maiores delongas, vamos para as notícias aqui. Pessoal, a gente teve ali aquela luta para aprovar a MP da margem, hoje a Lei 14.131. Tá. Só que a gente sabe que a suspensão dos consignados não veio da forma adequada, não daquele jeito que a gente esperava. Ele veio de forma facultativa, uma interpretação dúbia, que alguns bancos podem inclusive cobrar juros, mas a responsabilidade disso ter acontecido a gente sabe muito bem de quem foi. Dos parlamentares aliados à base do governo que quiseram que fosse daquela forma. O capitão Alberto Neto, vice-líder do governo, era o relator na época e, segundo informação dele, não passava e não passou. Realmente não passou da forma obrigatória, tanto é que o destaque 11 foi colocado e nós perdemos. Só que ficou acordado que os bancos dariam sua cota de contribuição ali. É o mínimo que os bancos poderiam fazer durante esse período de pandemia. E a Febraban ainda soltaria uma nota informando sobre as formas que isso se daria. E a Febraban se manifestou. Vou trazer uma matéria para vocês aqui, ó, é da UOL Economia, tá bom? E eu quero que vocês vejam aqui. Bancos devem voltar a estender o prazo de dívidas. Tá? É fazer essa extensão, dar mais prazo para que as pessoas possam pagar. E olha só, eu achei interessante. Após renegociarem quase 1 trilhão em contratos de empréstimos no ano passado, suspendendo mais de 146 bilhões em parcelas de financiamentos, os maiores bancos do país já começam a identificar novas dificuldades dos clientes na segunda onda da pandemia. Embora o consenso do setor financeiro seja de que a crise atual será menos profunda do que em 2020, algumas instituições se preparam para uma nova rodada de medidas de apoio ao crédito de empresas e famílias. Segundo o economista-chefe da Federação Brasileira de Bancos, da Febraban, Rubens Sardenberg, a perspectiva agora é de que, embora a pandemia seja mais forte em 2021, o efeito para a economia deve ser mais concentrado. Há perspectiva de vacinação que, ainda que lamentavelmente esse processo esteja atrasado, mas há perspectiva de que a situação vai melhorar a partir do segundo semestre. Então, os bancos soltaram essa nota de que começarão a ter essa extensão de prazo, essa suspensão de alguns pagamentos aí. A gente continua analisando em várias situações. Estão fazendo a repactuação, cobrando juros. É uma responsabilidade que a gente tem que atribuir ao governo federal, aos deputados e senadores. Eles estão no poder e eles poderiam muito bem ter feito essa análise aí. Foi aprovada a Lei 14.131,
Mas, infelizmente, a gente vê que os próprios bancos governamentais, tá? Os próprios bancos do governo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, não estão aderindo e não estão fazendo a suspensão facultativa da forma que deveria ser. É o próprio governo dando o mau exemplo de como não se deve fazer. Eles deveriam dar exemplo, eles deveriam dar a cota de participação e realizar a suspensão dos consignados. Vários outros contratos foram suspensos, inclusive o próprio FIES, tá? Inclusive contratos do BNDES foram suspensos. Mas Caixa Econômica Federal, também para os contratos de financiamento habitacional, mas a suspensão dos consignados, os bancos públicos não querem fazer, pelo menos os bancos públicos. Imagina só se o governo quisesse te ajudar. Faz a suspensão dos consignados? Sim. Imagina a Caixa fazendo, adotando. Fala, não, eu vou fazer a suspensão conforme a lei aprovada de acordo com o que o governo anunciou. E se outro banco não quiser fazer, vem para a Caixa aqui. Eu vou fazer a portabilidade e ainda te dou a carência. Já pensou essa situação? Já pensou como seria? Seria a forma do governo te ajudar. Imagina o Banco do Brasil fazendo isso. Seria a forma do governo te ajudar. Mas infelizmente não vem essa boa vontade de lá. Fica aqui a nota da Febraban, tá? Que eu achei importante trazer para vocês, que os bancos já vão voltar a estender esse prazo. Vamos ver como que eles vão encarar. Já tem quase um mês da aprovação da lei aí e os bancos ainda não se adequaram, tá bom? Segunda matéria que eu quero trazer para vocês agora é importante também. Eu sei que é importante falar da pauta dos aposentados, pensionistas e quem mais está morrendo durante esse período de pandemia são vocês. Então, não tem como a gente fugir ou se esquivar do assunto, tá? Foi aprovado no Senado Federal, já aprovou, já vai para sanção, a prorrogação da situação de emergência de saúde no país. Você lembra aquela lei que postergava as possibilidades do enfrentamento à pandemia? Que ela perdeu validade 31 de dezembro, o STF entrou, pediu a postergação, tá? E ficou com algumas situações postergadas, mas nem todas. Então, a lei voltou a funcionar agora. É quase um orçamento de guerra para combate à pandemia. Estados, municípios podem usar os recursos que já têm, podem usar de valores que já têm para poder liberar para vocês formas de combate à pandemia. É uma forma de abater esse mal que está assolando o Brasil aí, que está assolando o povo brasileiro. Então foi aprovado, o Senado aprovou no dia 13, tá? Um projeto de lei que prorroga a situação de emergência da saúde pública no país, devido ao novo coronavírus até o fim de 2021. A lei original do ano passado perdeu sua validade em 31 de dezembro e a lei votada hoje traz seu teor novamente à validade. O PL será agora analisado pela Câmara dos Deputados. Ela ainda vai para a Câmara ainda, né? De acordo com a Lei 3.979, gestores estaduais e municipais puderam adotar medidas sanitárias extraordinárias e simplificar o regime de aquisições e contratações destinados ao enfrentamento da Covid, doença causada pelo novo coronavírus. A compra simplificada de máscaras, luvas, vacinas e insumos está no escopo da lei, que está vinculada ao decreto que reconheceu o estado de calamidade pública no país. O decreto também perdeu a validade em dezembro. Então, por que eu achei interessante e importante trazer essa matéria aqui para vocês? É o seguinte, senhores, essa situação de crise, essa pandemia, nosso Brasil só vai voltar ao normal quando isso for enfrentado, quando isso acabar. Então, eu achei interessante trazer porque faz parte. Se você quer uma economia pulsante, se você quer mais dignidade para o povo brasileiro, a gente tem que falar e apoiar essas pautas que visam o enfrentamento da pandemia. Está passando a hora dessa pandemia acabar aqui no Brasil. Está se tornando até cômoda para muitos governadores, para muitos prefeitos aí que não têm o devido cuidado e a responsabilidade com o numos público, né, com o dinheiro público, aproveitar dessa pandemia para, infelizmente, tirar o seu dinheiro. Mas a gente briga e busca, a gente pede a Deus para que isso acabe o mais rápido possível e a gente volte a ter uma vida normal, enfim, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e logo a gente traz mais conteúdo para vocês. Abraço.